Olá, já diz a máxima da ciência política brasileira que eleições municipais não são prévias das eleições nacionais. Geralmente, as disputas locais são mais focadas nas questões das cidades, dos bairros e das pessoas. Ainda assim, as eleições sempre trazem resultados que vão além das urnas. E nesta corrida às prefeituras não foi diferente. Nos mais de 5.000 municípios do país, os números evidenciaram um cenário em transformação, mostrando a reorganização das forças políticas e o enfraquecimento de determinadas lideranças e partidos, fatores que podem impactar diretamente nos rumos para 2026. No programa Laura Campos Entrevista de hoje, vamos falar sobre alguns desdobramentos destas eleições municipais, como o fortalecimento do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o êxito do bolsonarismo, a dificuldade de recuperação do PT e, claro, o surgimento do fenômeno Pablo Marçal. Para isso, nós recebemos uma das vozes mais respeitadas na análise eleitoral do país, o cientista político Lucas Gelap. Olá, Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer estar lhe recebendo. Eu que nasci e fui criada no mundo político, acompanho o seu trabalho, então para mim é uma honra poder estar conversando com uma das maiores referências na área em todo o Brasil. Obrigado, Laura, pelas palavras gentis e também acho que eu vou aprender um pouco com esse papo, porque política é um assunto para todo mundo, né, e não só para os cientistas políticos. Lucas, você é mestre, doutor e pós-doutor em ciência política, em especial com análise de dados políticos, socioeconômicos e de redes sociais. Também foi pesquisador visitante na Universidade de Harvard. Bom, eu por ser de família, nascida em família política, eu sempre brinco que meu amor pela política vem de berço, vem de sangue. E no seu caso, Lucas, o que te fascina tanto? Olha, eu acho que é um pouco de família, ainda que eu não seja de família da política, mas eu acho que é de família, assim. Eu lembro de ler o jornal todo domingo com meu avô, falecido avô, que sempre estava lá com o estado de São Paulo. Eu sou de Belo Horizonte, mas ele estava sempre lendo o estado de São Paulo no domingo, eu lendo com ele. Depois meu pai, que assinava o estado de Minas. Então eu cresci lendo jornal, falando de política. E um belo dia, né, me formei em Direito, na verdade, não em Ciência Política, mas eventualmente fui para o mestrado na Ciência Política e eu falei, poxa, era isso que eu queria fazer minha vida inteira, estudar política. Eu só descobri agora, eventualmente eu descobri e sigo nessa trajetória desde então. Mas é uma coisa fascinante e que não falta assunto nos últimos 10 anos, né? Eu entrei no mestrado em 2015 e desde então o que não faltou foi assunto na política. Lucas, nas eleições municipais de 2024, o Centrão consolidou um avanço significativo, conquistando cerca de 60% das prefeituras nas maiores cidades, incluindo 14 capitais do Brasil. Em contrapartida, o PT manteve algumas cidades estratégicas, mas perdeu força em regiões metropolitanas, enquanto que a direita bolsonarista ficou limitada a municípios menores. Com base nesses resultados do Tribunal Superior Eleitoral, como é que você analisa o equilíbrio de forças políticas no Brasil hoje? Quem é que sai fortalecido para as eleições gerais de 2026? Lula, Bolsonaro ou o Centrão? Bom, Laura, acho que para responder essa pergunta a gente tem que desempacotar em duas questões diferentes. A primeira é que as eleições municipais elas têm muita importância para a gente entender as eleições para deputado daqui a 2 anos. Então, para entender a quantidade de deputados federais ou estaduais que vão ser eleitos, olhar para a correlação de força de prefeituras é muito importante. Então, nesse sentido, quando a gente vê o Centrão com todo esse protagonismo, a primeira coisa que a gente deve esperar para 2026 é que o Centrão vai eleger muitos deputados mais uma vez. Então, seja Lula ou seja o candidato da direita que venha a ganhar em 2026, vai ter que governar com um Congresso fortemente de centro, né, ou de centrão, né, para não entrar nesse mérito. Agora, quanto à eleição presidencial, os recados são mais cifrados, digamos assim, nas eleições locais, né? Então, acho que os recados que a gente pode entender a partir desse ano são dois principais. O primeiro é que nas grandes cidades o PT encontrou dificuldade. A recuperação do PT nas eleições de 2022 com Lula se deu principalmente nas periferias das grandes cidades. Se o PT tem essa dificuldade nas grandes cidades, é um sinal de alerta para o que pode
vir em 2026. E, por outro lado, a gente vê a extrema-direita se enraizando um pouco mais, né? O PL se expandiu com o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro fez até uma página muito interessante para os cientistas da política, que é o candidato do vereador do Bolsonaro. Então, ele todos os candidatos a prefeito e vereador que ele estava apoiando oficialmente. Isso dá uma sustentação maior para a candidatura do campo da direita em 2026, porque eles se organizaram melhor, ao contrário de 2020. Em 2020, Bolsonaro esboçou criar um partido político, não conseguiu por N motivos, e agora não, agora ele apostou capitalizar um partido político que provavelmente vai eleger muitos deputados e vai dar alguma sustentação para a campanha do eventual candidato, seja lá quem for, né? Porque essa é uma grande incógnita para 26. Lucas, nos últimos anos, o tão falado orçamento secreto e as emendas PIX foram responsáveis por direcionar mais de 30 bilhões de reais para as prefeituras de todo o país. E segundo o levantamento do Instituto Clima e Sociedade, esses repasses parecem ter sido determinantes na eleição de 72% dos prefeitos. Na sua avaliação, Lucas, até que ponto esses instrumentos orçamentários beneficiaram o Centrão e os partidos aliados do governo? E, além disso, o quanto isso prejudicou a oposição, principalmente em campanhas com menor acesso a esses recursos? Laura, eu acho que, na verdade, isso prejudica as oposições locais, não necessariamente a oposição nacional, porque mesmo deputados de oposição têm acesso a algumas emendas, né, algum valor de emendas. Então, o que a gente vê é que essa altíssima taxa de reeleição, a gente teve 80% dos candidatos que podiam concorrer à reeleição para prefeito se recandidataram e outros 80% venceram. Então, a gente vê que as oposições locais elas vão ter dificuldades por esses recursos. Mas eu acho importante ressaltar que esse caixa mais forte das prefeituras não é um artifício somente das emendas orçamentárias. As emendas, sim, elas aumentaram e têm um protagonismo importante, mas a gente teve algumas mudanças importantes nas finanças municipais durante a pandemia. Então, durante a pandemia, a gente teve algumas interrupções de contratação, de aumentos de salário, e isso ajudou com que as prefeituras fizessem caixa ali em 2021, 2022 e 2023 elas aumentaram bastante o investimento. Com o aumento de investimento, é natural resultados aparecerem para a população e a população avaliar positivamente prefeitos e votarem. A gente não pode esquecer, né, tem acho que dois lados dessa questão da reeleição. Por um lado, que está sendo bastante explorado na imprensa, é que as emendas, que a gente não tem tanto controle sobre o que está acontecendo, sobre como elas estão, então elas têm uma grande importância. Mas, por outro lado, se a gente tem 80% de reeleição, a gente tem 80% de cidades em que a população está falando, olha, esse prefeito está fazendo um trabalho legal, né? Eu acho que vale a pena, eu sanciono, eu aprovo o governo dele por esse voto. A gente esquece um pouco, poxa, 80% de eleição significa que provavelmente tem muito prefeito bom por aí merecendo reeleição também. Independente da emenda, né? Exatamente. Lucas, o PT registrou um aumento de 35,5% no número de prefeituras conquistadas em 2014 em relação a 2020, saltando de 183 para 248 municípios, incluindo vitórias expressivas em cidades médias do interior paulista e também do Nordeste. No entanto, o partido não conseguiu vencer em capitais estratégicas, como São Paulo, e manteve a hegemonia apenas em uma capital, que é Fortaleza. Como é que você interpreta esse desempenho? Esse crescimento em números absolutos reflete um fortalecimento político ou ele está mais relacionado a contextos regionais e a uma reorganização do partido em municípios menores? Bom, Laura, eu acho que essa questão do PT, como o próprio PT tem discutido bastante, a gente tem lido nos jornais, você pode olhar pelo copo meio cheio ou copo meio vazio. O copo não vai estar nunca totalmente vazio, mas ele vai estar meio cheio ou meio vazio. O meu lado, eu acho que é um lado mais do meio vazio. A gente tem que pensar que sim, o PT teve um crescimento expressivo em relação a 2020, só que 2020 foi o fundo do poço. Né? A gente tem que pensar que eles estavam muito mal. E agora existe uma recuperação, em termos percentuais ela é até forte, mas em quantidade absoluta não é tão grande assim. E a gente tem que pensar que o PT está no governo federal.
né? Qual que seria a expectativa de eleição de prefeituras para um partido que detém a caneta presidencial? Né? É óbvio que isso é difícil de calcular, mas o PT demonstrou muitas dificuldades em diversas cidades. Claro, Fortaleza é uma vitória muito importante, o PT não tinha nenhuma capital, agora vai governar uma capital, mas foi uma vitória muito suada, né? Ali no segundo turno por uma pequena porcentagem, em cima de um governador, enfim, de um grupo político, né? Não só o governador humano, mas o grupo político do ex-governador e do atual ministro Camilo Santana. Mas, para além disso, ele teve muitas dificuldades, né? Em Belo Horizonte, de onde eu sou, o PT teve muitas dificuldades. Apesar de ter ganhado em Contagem, que é uma cidade vizinha, mas isso em Belo Horizonte foi completamente diferente. Aqui em São Paulo, a candidatura do Boulos teve várias dificuldades. Óbvio que é uma candidatura particular, né? Mas muito apoiada pelo Lula, era a grande aposta do Lula para esse ano. Mas eu acho que o copo para o PT é meio vazio. Eu concordo com o diagnóstico do ministro Alexandre Padilha de que o PT está se recuperando, mas ainda não saiu da zona de rebaixamento. Eu acho que nas eleições locais está um pouco assim. Lucas, já no caso da direita bolsonarista, as eleições municipais de 2024 mostraram uma queda no desempenho em regiões metropolitanas, mas em contrapartida, um fortalecimento em cidades de pequeno e médio porte, principalmente no centro-oeste e no sul do país. Dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam que 45% das prefeituras conquistadas estão em cidades com menos de 50 mil habitantes. Como é que você, Lucas, interpreta essa dinâmica? Isso aponta para uma reestruturação da base bolsonarista ou uma limitação no alcance do seu discurso nas grandes cidades? Eu acho que a gente viu nas grandes cidades uma convergência ao centro. Em quase todos os casos em que a gente tinha um candidato que era claramente identificado mais à direita ou mais à esquerda, o candidato mais identificado ao centro saiu vitorioso. Então isso, na verdade, coloca uma questão para os dois campos. Mas quanto à direita especificamente, nos menores municípios, eu acho que tem duas questões porque a gente, na ciência política, a gente precisa estudar mais, mas eu teria duas hipóteses principais. A primeira delas é que a direita resolveu se estruturar e apostar nesses municípios. Como eu mencionei, né, o Bolsonaro apostou, né, no PL, está investido na construção do partido, e isso deu uma estratégia, um norte mais claro que não existiu em 2020. Mas, além disso, isso pode ter sido também uma estratégia eleitoral dos candidatos nos municípios menores. Né? A gente precisa lembrar que em municípios com menos de 200 mil eleitores, eles têm uma eleição de turno único, né? Eles não têm uma eleição em 2 turnos. Dessa forma, um candidato não precisa ter 50% mais um dos votos para ganhar. Ele só precisa ter a maioria dos votos para ganhar. Isso significa que ele pode ganhar com 35% dos votos, 40% dos votos, depende da votação dos seus concorrentes. Então, uma estratégia um pouco mais radical, um pouco menos centrista, ela pode ser capitalizada. Então, em municípios onde o bolsonarismo ele é mais forte, um candidato que levanta a bandeira do Bolsonaro, é apoiado pelo Bolsonaro, vamos supor um município que tenha 40% de bolsonaristas, que é um pouco acima da média nacional. Se um candidato é muito identificado com o bolsonarismo e tem 40% dos votos, ele pode ganhar, porque os outros 2 candidatos podem dividir os outros 60% dos votos. Então isso pode ser uma questão de funcionamento do sistema eleitoral, mas é algo que a gente precisa estudar, mas nos deixa uma coisa muito clara. Esse campo político veio para ficar pelos próximos anos, né? Não acho que a eleição do Donald Trump agora também está nos ensinando um pouco essa lição. Os eventuais candidatos no campo mais progressista não podem, e os militantes também, não podem achar que, uma vez que eles ganharam uma eleição, eles derrotaram esse outro campo político. Esse outro campo político ele está de volta, e aqui no Brasil, mais especificamente, eles estão investindo nessa criação e consolidação de bases. Na verdade, esse investimento nas bases vem já desde do meio da década de 2010 e eles seguem nessa construção agora de uma forma institucional após terem ocupado a presidência com o Bolsonaro. Lucas, segundo o levantamento do IBGE, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas. Em outras palavras,
O controle das capitais e regiões metropolitanas se torna uma vantagem estratégica para qualquer projeto nacional. Com o Centrão dominando 14 capitais e partidos de oposição mais presentes em cidades de pequeno e médio porte, como é que isso pode impactar a dinâmica política para 2026? Essa concentração de poder nas capitais reforça a força do Centrão ou cria oportunidades para a oposição reorganizar sua base? Eu acho que cria uma oportunidade para a oposição. A gente tem que lembrar um pouco, o sistema político brasileiro ele funcionou por cerca de 2 décadas polarizado entre PT e PSDB. O meu professor na UFMG, o Carlos Ranulfo, ele explicava que isso era pela existência de 2 partidos que têm motivação, que têm um princípio de disputar a presidência, porque eles têm programas claros para o país, o que eles querem, na época o PT e o PSDB. E atualmente, o PT segue no campo da esquerda e agora o campo da direita, o PSDB foi substituído pelo PL. A gente não sabe se o PL continuará o partido, mas por um campo que orbita em torno do Bolsonaro e tem um projeto para o que eles querem para o Brasil. Já os partidos do Centrão, o objetivo deles era principalmente legislativo. Eles não tinham vocação majoritária. Nesse sentido, eles têm maior liberdade para alianças, tanto em nível estadual quanto em nível federal. Então, quando você tem vários partidos do Centrão controlando as capitais, 14 capitais, você tem uma grande latitude para poder negociar com esses prefeitos para trazê-los para suas alianças. Óbvio que a gente pode ver alianças do tipo como já vimos em 2022, em que a gente tinha candidatos, por exemplo, do PSD, que apoiavam Lula e candidatos do PSD que apoiavam Bolsonaro. Então, os partidos do Centrão têm essa flexibilidade, digamos assim. Mas, por terem essa flexibilidade, isso dá uma oportunidade para a oposição fazer essas alianças, mas também mostra que o PT não é carta fora do baralho. O presidente Lula conseguiu negociar uma série de alianças em 2022 para tentar se cacifar, e eventualmente venceu as eleições, e isso já está em negociação para as eleições de 2026. A gente tem lido muito sobre o caso de Minas Gerais e o Lula tem tentado negociar com o PSD, mas o próprio campo da direita agora está negociando com o PSD também. Então acho que a gente vai ver isso se reproduzindo em vários lugares. Lucas, a abstenção nas eleições de 2024 atingiu níveis recordes em várias capitais, ultrapassando 25% em cidades como Rio de Janeiro e Salvador. Segundo especialistas como você, isso reflete uma crescente desilusão com a política tradicional. Na sua opinião, Lucas, até que ponto esse desinteresse pode beneficiar ou prejudicar forças políticas específicas, como, por exemplo, o Centrão, que tem bases locais fortes, ou então a oposição, que depende de uma mobilização mais engajada? Bom, essa questão da abstenção é muito interessante, porque no Brasil a gente começa a ter uma discussão um pouco mais densa sobre por que existe essa abstenção, o que está acontecendo, porque em países onde o voto é facultativo, como os Estados Unidos, o grande desafio que os concorrentes, os candidatos enfrentam é mobilizar os eleitores a irem às urnas. Como aqui o voto é obrigatório, a gente tende a acreditar que os eleitores naturalmente irão às urnas porque o voto é obrigatório. Mas a gente tem visto que cada vez mais a gente tem pequenos aumentos progressivos de abstenção, mas isso de fato vem acontecendo. A ciência política já nos explica que tem alguns fatores que motivam o eleitorado a comparecer. Então, assim, muita gente vem me perguntar sobre a abstenção, traz esses dados dos grandes municípios, mas eu gosto sempre de lembrar de pequenos municípios. A gente tem municípios pequenos com abstenção de 10%. Eu brinquei numa entrevista recentemente, eu falei, bom, esses pequenos municípios, eles descobriram a pedra filosofal da política, eles descobriram como o cidadão vai se interessar pela política? Sim e não, mas eu acho que o grande ponto aqui é que nos grandes municípios o cidadão sente a política um pouco mais distante dele. Nos pequenos municípios a política está muito próxima, porque você conhece o vereador, você cruza com ele na rua, você conhece o prefeito.
né? E o prefeito, o vereador também vão na sua casa para assim, falar da importância. Tem, né, as famílias que se unem para votar num determinado candidato. Então o candidato fala, eu tenho o voto da família Oliveira, então eu tenho 15 votos garantidos e assim sucessivamente. Então, nos grandes municípios, acho que a grande questão é essa distância que a política traz. E a gente tem que sim investigar isso mais a fundo. Agora, para as eleições presidenciais, eu acho que essa preocupação com a abstenção ela talvez seja um pouco exagerada. Que mesmo em eleições muito acirradas, como foi essa Lula e Bolsonaro em 2022, a quantidade de votos que o Lula teve de frente ainda foi bastante substantiva em número absoluto de votos, né? Então a gente tem que pensar, bom, dos diferentes eleitores que não compareceram, quão grande teria que ser esse comparecimento adicional, seja por um grupo mais à direita ou mais à esquerda, para que isso acontecesse? Então, teria que ser um investimento muito forte nisso para dar os resultados. Então, eu acho que a abstenção, sim, a gente tem que ficar de olho. É preocupante esse crescimento, mas eu acho que a gente tem que entender, são diferentes elementos que estão explicando essa abstenção, e eu me preocuparia muito mais com a abstenção se eu sou um candidato a deputado ou a vereador, porque ali sim poucos votos vão fazer muito mais a diferença do que nas eleições para presidente, para governador. Aqui em Mato Grosso, mesmo na capital, a diferença 1% são pouquíssimos votos, a gente sente bastante, né? Faz muita diferença na hora da contagem final. Lucas, nos últimos anos nós vimos a chamada pauta PET ganhar um espaço significativo na agenda pública e com ela surgiram inúmeras iniciativas como, por exemplo, a redução de alíquota de planos de saúde para animais, intermediada pela primeira-dama Janja Lula da Silva. Esse tipo de pauta, Lucas, embora aparentemente sem ideologia, pode ter impactos tanto orçamentários quanto eleitorais. Então, na sua visão, Lucas, como é que essa estratégia de incorporar temas populares, mas não diretamente partidários, pode influenciar a construção de capital político para o PT e seus aliados nas eleições municipais e, claro, nas eleições gerais? Bom, Laura, esse tema me fascina. Eu aproveitei essas eleições para explorar um pouco esses dados, porque eu via isso acontecendo. Enfim, acho que todos sabemos de algum caso assim, mas lá em Belo Horizonte eu tinha um caso que eu vinha há vários anos, já é deputado atualmente. Então eu queria entender qual que era o apelo que isso trazia para a população. Então eu fiz uma pequena análise, que eu olhei programas de governo e eu fui buscar palavras, né? Então, porque na verdade todos os candidatos a prefeito eles têm que declarar um programa de governo à Justiça Eleitoral. E esses programas de governo eles estão disponíveis desde o ano de 2012. Então eu fiz um pequeno algoritmo para baixar todos esses programas de governo, ler os textos que estavam ali, buscar algumas palavras que são relacionadas a essa pauta de direitos dos animais, pauta PET, né, como a gente vem chamando. E é notável o aumento dessa pauta, assim. Óbvio que a análise precisa ser um pouco mais refinada, mas ela aumentou umas 10 vezes nesses últimos 12 anos. Mas isso mostra que, acho que duas coisas. O primeiro, ela vem dos dois lados. Tanto tem políticos que percebem que isso dá retorno e investem, a população também atende a esse apelo, né? Então a população, enfim, a gente tem alguns casos de comoção nacional, né? Do cavalo durante as enchentes no Rio Grande do Sul, ou então, né, naquele podcast que teve aqui em São Paulo. Também. O Carrefour, exato, o cachorro né, no voo, infelizmente, faleceu. Então, assim, é algo que mobiliza as pessoas. Mas acho que a gente esquece que o político ele tem várias outras pautas com as quais ele tem que trabalhar. Em Belo Horizonte, um veículo local, por exemplo, deu uma notícia logo após a eleição que um dos candidatos eleitos para vereador foi eleito com esse discurso do direito dos animais, né? Vários candidatos dessa mesma família que se candidataram, e ele não morava ele tinha um domicílio eleitoral em Belo Horizonte, mas ele não morava efetivamente em Belo Horizonte, não tinha uma vida política cotidiana em Belo Horizonte. Ele foi eleito por ser o candidato dessa pauta, né? Então é algo que, não, mas o que esse cara vai fazer no legislativo municipal?
tirando defender a pauta animal, não sabemos, né? E a pauta animal, ela, enfim, acho que como a gente vê esse crescimento, eu acho um pouco, ela diferencia muito pouco os candidatos, porque alguém está contra? Na verdade, eu desconheço algum candidato que fale, não, acho que tem que dar menos dinheiro para a PET, a gente não pode construir, não pode não sei o quê. Então, isso diferencia poucos candidatos, mas eu acho que ela está tomando um tamanho tão grande que eu acho que fazer um debate mais sóbrio sobre ela, menos sobre a foto de cachorrinho na rede social, e mais sobre, bom, quanto custa um hospital veterinário? Quanto custa, né? Então, assim, vamos comparar um hospital veterinário com um posto de saúde. Eu não estou dizendo que um é mais importante que o outro. Acho que os dois podem ser igualmente relevantes. E o eleitor, né? Que afinal de contas o orçamento público ele é para os cidadãos. Então, se o eleitor acha importante investimento em hospital veterinário, ótimo. Então é isso. Então a gente vai botar ele no orçamento e a gente vai discutir. Mas quais são as fontes de financiamento? Né? Porque nada que vem qualquer gasto de dinheiro público é uma escolha política que está sendo feita. Um dinheiro que vai para cá deixa de ir para outro lugar. Então, né, minha ideia é um pouco explorando esses dados e trazendo essa discussão é a gente pensar um pouco mais sobre isso. Né, diante da discussão na questão da reforma tributária, né, eu fiquei muito motivado por esse vídeo que você mencionou da primeira-dama, porque eu fiquei, bom, se a gente tem essa redução de alíquota, quanto que isso está custando para a gente? O que que não está entrando na redução de alíquota que talvez fosse mais importante? Né? Mas é algo que nas redes sociais é muito apelativo. Né? A gente vê posts de políticos com seus cachorrinhos fazem muito sucesso. A cachorrinha do Lula e da Janja subiu a rampa junto com eles. Então, acho que é uma pauta muito relevante da gente discutir, até porque isso acaba tomando um grande espaço da discussão ambiental e a gente vive, na verdade, no mundo da catástrofe climática. Né? Acho que as discussões ambientais mais relevantes, que também vão afetar os animais, podem estar muito aí e talvez a gente esteja discutindo muito desse outro aspecto. Lucas, para a gente encerrar esse bloco, vamos falar um pouquinho aqui do meu estado, vamos falar de Mato Grosso. O vencedor das eleições para a Prefeitura de Cuiabá foi o deputado federal Abílio Brunini. Ele foi candidato pelo PL e a sua vitória consolidou o avanço do partido num estado historicamente conservador, mas tradicionalmente governado pela direita ligado ao DEM, atual União Brasil. Obviamente, Lucas, esse cenário reflete um embate cada vez mais acirrado entre a direita tradicional e a extrema-direita. Aliás, não só em Mato Grosso, nós vimos isso em todo o Brasil. E aí eu te pergunto, Lucas, como é que você analisa essa disputa ideológica e política aqui em Mato Grosso, em especial na capital de Cuiabá, e o que isso pode sinalizar sobre os rumos da direita nas eleições gerais de 2026? Se a direita, né, se o centro não se unir à extrema-direita, pode apagar a luz e fechar a porta? Bom, isso é o cálculo que muitos candidatos de centro vão estar fazendo, porque a gente tem visto agora, por exemplo, com toda a discussão sobre os planos de golpe, como que vários candidatos da direita, eles ficam um pouco, quanto que eu me aproximo, quanto eu me afasto, quando eu defendo, quanto eu critico, eu vou perder os votos da extrema direita, eu não vou. Então esse é um cálculo que vai ser muito contextual, eu acredito. A gente vai ter que ver os atores políticos de cada região, de cada estado, fazer o cálculo. Eu posso bancar minha candidatura, eu preciso da extrema direita, eu não preciso. Né? Então, isso vai ser um pouco chave. Assim. Eu acho que o Mato Grosso foi um estado muito interessante para as eleições, tanto pelas eleições em Cuiabá, quanto pelo estado como um todo. No estado como um todo, é importante ressaltar que aconteceu em Mato Grosso uma coisa que também aconteceu em vários outros estados do país, que é o partido do governador ser um grande vitorioso nas eleições. Né? O partido do governador União Brasil elegeu muitos prefeitos, assim como vários outros estados, na verdade. Pouca gente deu atenção a isso, mas alguns dos grandes vencedores da eleição são os governadores. Os governadores, em geral, tiveram uma influência central para eleger prefeitos nos seus estados. Né? A gente tem algumas exceções, né, em questão de partido, Tarcísio aqui em São Paulo, né, que o Republicanos não ficou tão forte, foi o PSD, mas o PSD é do Kassab, que é o secretário de governo dele, ou então Minas Gerais, Romeu Zema não teve tanta força. Mas o governador
Mauro Mendes conseguiu eleger muitos prefeitos. E já em Cuiabá, enfim, eventualmente a gente fala da esquerda, mas na direita eu acho que, é, na verdade, apesar da vitória do Abílio, ele vai ter uma. Ele não sai com tanto capital político da eleição, porque, na verdade, ele quase perdeu para o candidato do PT em Cuiabá. Foi uma das grandes surpresas da eleição. Então, apesar dele ter ganho, e apesar, né, da extrema-direita fincar o pé e falar, bom, aqui é uma capital, aqui é o governo, ele vai ter uma. Ele foi amplamente rejeitado pelo eleitorado. Ele não foi majoritariamente rejeitado, mas ele foi amplamente rejeitado. Então, a direita tradicional no Estado vai poder ter algum poder de barganha para pensar, bom, calma lá, cara, né? Você é prefeito, você é importante, mas também você não está talvez com essa bola toda, né? Mas é óbvio que agora ele tem 2 anos de governo, que ele pode fazer um excelente governo e, bom, colocar essas eleições de 2024 para trás e seguir com outro ritmo, né? Mas foi de fato uma grande surpresa. E não vai ser uma gestão fácil para o Abílio, vamos ver como ele se sai sendo vidraça. Lucas, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar sobre uma outra surpresa que nós tivemos em Mato Grosso, que foi na cidade de Várzea Grande, o segundo maior município do estado. Nós tivemos um resultado surpreendente, onde a candidata do Partido Liberal, a Flávia Moretti, venceu as eleições municipais e foi eleita para a prefeitura. A vitória de Moretti, ela chegou na contramão de todas as pesquisas, inclusive as de boca de urna, que indicavam o atual prefeito Calil Baracate na liderança. A Flávia nunca tinha sido candidata, também não tinha horário eleitoral, mas tinha o apoio do Bolsonaro, que inclusive esteve na cidade pedindo votos para ela. Na verdade, esteve o Bolsonaro, o filho dele, o deputado federal, o Eduardo, e também o deputado federal, o Nicolas Ferreira. Diante desses fatos, Lucas, dá para se acreditar a vitória de Flávia, pelo menos em parte, a esse abraço apertado na galera do Bolsonaro? Então, o bolsonarismo ele tem algo que a ciência política ainda não conseguiu entender tão bem, que é a força de chegada, né? Historicamente, a ciência política falava quem tem o voto de chegada é o PT, porque tem militantes na rua que fazem campanha e levam o voto. Agora, desde 2018, essas surpresas geralmente vêm da extrema-direita, né? Então, pode ter sido isso. A gente, especialmente quando são menos votos, né, que vão trazer essa decisão, isso pode ser muito central para ali na última hora, né? Isso exige também alguma questão de fiscalização, né? Não necessariamente tem coisas legais, mas a gente tentar entender a estratégia, o que acontece por ali, por que esse voto da extrema-direita ele cola muito bem na chegada, o que não acontece, né, com outras forças políticas, né? Isso aconteceu no país inteiro, assim. Acho que é algo que a ciência política precisa se debruçar, especialmente quem estuda redes sociais, porque eu acho que o segredo está por ali. Lucas, vamos continuar no Centro-Oeste, mas agora para o estado de Goiás. Um dos destaques das eleições de 2024 foi o embate entre Ronaldo Caiado e Jair Bolsonaro pela Prefeitura de Goiânia, com a vitória do candidato apoiado por Caiado, né, pelo governador, consolidando a força do governador, mais um governador, e da direita tradicional, frente à extrema-direita bolsonarista. Como é que você enxerga esse resultado, Lucas, no contexto da disputa ideológica entre essas duas forças políticas? A vitória de Caiado em Goiânia é um indicativo de que a direita tradicional está conseguindo se reorganizar e se impor em relação à extrema-direita em outras regiões do Brasil, ou foi apenas um caso isolado? Bom, eu acho que tem argumentos para os dois lados, a gente precisa analisar isso um pouco com mais calma. Uma coisa que eu acho que muita gente está esquecendo sobre as eleições de Goiânia é que o PT teve uma candidatura forte no primeiro turno. E, naturalmente, esses candidatos eles vão tender a ir muito mais a apoiar o candidato mais tradicional, menos à direita, né, que nesse caso era o Sandro Mabel, né? Então, apesar disso, a gente teve o candidato bolsonarista que ele cresceu bastante, né, durante o primeiro turno, então ele teve também uma chegada forte
e colocou essa questão. Mas o Ronaldo Caiado é um personagem político muito peculiar, né? Então ele enfrentou, fez essa disputa e conseguiu sair vitorioso, o que para ele é essencial para a ambição presidencial, né? A ambição presidencial dele, que já é um pouco tem pouca probabilidade de sucesso, com uma derrota em Goiânia seria muito difícil dele se emancipar, porque se ele não consegue ganhar no quintal de casa, que dirá ganhar no Brasil inteiro, né? Mas eu acho que tem essa questão contextual. O PT teve esse desempenho em Goiânia que talvez tenha surpreendido diversas pessoas, mas é algo que já estava ali, óbvio que longe, né? Eu acho que o PT não devia ter grandes esperanças de ganhar em Goiânia. Talvez a grande chance em Goiânia fosse algo um pouco na linha de Cuiabá, pegar o candidato bolsonarista, que vai ser muito rejeitado, mas tem esse eleitorado de esquerda ali em Goiânia que pode ter feito a diferença. Agora, né, no resto do estado, um Caiado, ele em si é mais forte do que um bolsonarista? Provavelmente sim, né? Mas como que seria um sucessor dele, né, nessa disputa? É algo muito interessante a se observar. Até porque o Caiado ele tem posições um pouco dúbias quanto ao bolsonarismo, né? Ele entra naquela questão que eu falei há pouco na questão do golpe, por exemplo, ele falou, não, águas passadas, né, vamos, né, agora a vida segue, né, não vamos me preocupar com isso, ou seja, ele não está, ele está se descolando em alguma medida do Bolsonaro, para ninguém poder falar que ele endossou aquilo, ao mesmo tempo ele tenta deixar claro para os eleitores bolsonaristas o seguinte, olha, eu não estou batendo no Bolsonaro, né? Não me abandonem, porque eu precisarei de vocês. É um pouco o recado, é um recado difícil de colar. Lucas, apesar de Jair Bolsonaro ter enfrentado derrotas significativas no segundo turno em várias capitais, seus candidatos mostraram um desempenho expressivo, indicando que sua base de apoio continua mobilizada. Em Fortaleza, por exemplo, André Fernandes, apoiado por Bolsonaro, ele perdeu a disputa por uma margem estreitíssima de votos. E como nós já falamos, né, você já disse, o PL de Bolsonaro foi a legenda que mais conquistou prefeituras entre os 103 municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores. E é importante a gente lembrar aqui, Lucas, que em 2020 o PL levou apenas 2 prefeituras em municípios desse porte, ou seja, a disparada, né, do PL nas eleições de 2024 tem uma relação direta com a filiação de Bolsonaro no partido. Então, com base nesses resultados, como é que você avalia a real força de Bolsonaro e do bolsonarismo nas eleições municipais de 2024? Esse desempenho sugere que ele ainda é uma figura central na política brasileira ou indica um enfraquecimento para as próximas eleições gerais? O Bolsonaro definitivamente é um grande ator político no Brasil hoje, independentemente dele estar inelegível, ele é um grande ator político e isso nessas eleições isso ficou claro. Para o bem e para o mal, né? Até, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele apoiava o Sebastião Melo, mas o Sebastião Melo não queria que Bolsonaro aparecesse na campanha dele, né? Mas em outros estados, em outras cidades, isso não necessariamente acontecia. O interessante da gente observar, eu acredito, nessas eleições, acho legal que só agora que a gente vai falar o grande nome dessas eleições se bobear, que foi Pablo Marçal, né? Mas é o surgimento de novas figuras nesse campo político, especialmente figuras jovens. Não necessariamente elas são bolsonaristas, né? O Pablo Marçal é justamente essa coisa meio, não sabemos se é bolsonarista, se não é, ele é definitivamente de extrema direita, mas bolsonarista sim ou não é outra questão. Mas a gente tem candidaturas jovens, né? Então, por exemplo, o Bruno Engler, que acabou perdendo nas eleições de Belo Horizonte, ele é um candidato jovem. O André Fernandes em Fortaleza é um candidato jovem, e eles fazem campanha de um modo muito diferente, né? O André Fernandes é um candidato muito forte nas redes sociais, é algo bem gigantesco, o Pablo Marçal também gigantesco. Então, o interessante não que eu acho mais interessante de analisar quanto a esse campo, não é sobre necessariamente o Bolsonaro em si, né? Acho que o Bolsonaro em si seria interessante a gente fazer alguns estudos de caso. Bom, onde ele apareceu, como foi, onde ele não apareceu, por que ele não apareceu, mas sim que tem novas lideranças surgindo nesse campo, né? Muito mais do que eu acho que a gente vê em outros campos, né? Na esquerda existem algumas lideranças em ascensão,
né? João Campos, Natália Bonavides, o próprio Lúdio Cabral, que não é tão jovem, mas ele desponta no Brasil. É, mas na direita eu acho que isso tem sido um cenário um pouco mais rico para a extrema-direita, né? Na direita tradicional a gente tem um JHC sendo reeleito, mas é menos claro, né? Enfim, a gente tem no Pará os Barbalho consolidando, elegendo novamente um novo prefeito com o Igor Normando. Mas eu acho que as grandes novidades da eleição em questão de nomes, né, jovens especialmente, nas candidaturas a prefeito são da extrema-direita, o que, como eu mencionei anteriormente, eu acho que mostra que esse campo está aqui para ficar. Né? Esse campo não vai sair de fininho da política brasileira e a política brasileira vai estar sempre com essa questão posta. Né? Vamos ter candidatos de extrema-direita nas eleições pelos próximos anos e décadas, se bobear. Já que você citou em Marçal, nas eleições municipais de São Paulo, nós vimos um cenário curioso, onde o Pablo Marçal, identificado como bolsonarismo independente, quase superou Ricardo Nunes, que era o candidato oficial apoiado por Bolsonaro. Isso sugere uma fragmentação dentro da base bolsonarista, mas também ressalta o forte impacto do antipetismo que mobilizou parte do eleitorado. Na sua avaliação, Lucas, esse resultado reflete um antipetismo maior e mais consolidado do que o próprio bolsonarismo, e como é que isso pode influenciar a política na capital paulista e o papel também do Jair Bolsonaro como líder na direita? Bom, se o antipetismo é mais consolidado ou não, não sei, mas o antipetismo de fato é uma força muito relevante no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo tem sim seu papel. A questão do Pablo Marçal, ele é uma coisa muito nova, né? Então, e o próprio Ricardo Nunes também tinha o apoio do Bolsonaro, mas não era tão identificado ao bolsonarismo, assim. Então, foi uma disputa muito peculiar. É um pouco difícil da gente entender o que isso significa. A política de São Paulo, apesar dessa mudança de nomes, ela é surpreendentemente estável. A gente tem algumas regiões da cidade que são claramente mais à esquerda, outras mais ao centro e outras mais à direita. E, por exemplo, o PSDB, né, os governos PSDB tinham um voto muito forte no centro expandido de São Paulo. O centro expandido, mas já, candidatos malufistas, por exemplo, não necessariamente. Então não é necessariamente a mesma direita que a gente está vendo por aí. Agora, o Pablo Marçal, ele realmente coloca essa coisa nova. Né? A questão é quanto que isso é reproduzível. Né? Quantos Pablos Marçais de fato existem por aí? Porque o Pablo Marçal é gigante. Né? Assim, a gente pode fazer 1 milhão de comentários e críticas ao Marçal, mas qualquer pessoa tem que conceder o fato de que ele é uma figura muito grande. Ele tem muitos seguidores em rede social, ele faz palestras motivacionais para milhares de pessoas, ele tem um alcance muito grande. Então, quantos candidatos em potencial desse tipo existem por aí? Não são tantos assim, né? Então, acho que quando o Marçal surge agora, tem uma preocupação. Bom, agora vão ter, né, vários tipos de Marçal, vários Bolsonaro, igual tinha lá, vários Bolsonaros vão surgir, mas não. Mas para retomar a sua pergunta, de fragmentação, né, do campo bolsonarista, eu acho que o próprio Bolsonaro está se debatendo com essa questão. Né? Ele tem, e acho que é uma dificuldade de movimentos populistas no geral. Movimentos populistas, não necessariamente de extrema direita, qualquer movimento populista, ele é muito associado a alguma figura específica. E uma vez que essa figura sai do poder, ela tem muita dificuldade de preparar uma sucessão e fazer essa sucessão seguir. O próprio Bolsonaro está bloqueando, né? Ele, pelo ano A de 2026, é o Bolsonaro inelegível. Aí o Eduardo Bolsonaro, filho dele, falou, não, eu posso ser um plano B. Aí ele falou, não, o plano A sou eu, não tenho ser, nem, assim, o filho tentou manter o nome ali e não deixou. Então é um pouco essa questão, a gente vai ter que analisar com muita calma, especialmente se ele tiver inelegível, como acredito que estará. Né? As instituições brasileiras têm demonstrado algum sinal de vitalidade nesses últimos anos e ele
deve se manter inelegível. Agora, né, falando em instituições, a questão do Marçal ela se impõe. Agora a gente acabou a eleição, a gente esqueceu um pouco, mas o Marçal fez algumas coisas bastante complicadas para deixar um grande eufemismo durante as eleições. Né? Qual que vai ser a resposta da Justiça Eleitoral a isso? Porque se a Justiça Eleitoral permite um candidato divulgar um laudo falso no final de semana da eleição, qual sinal isso não transmite a outros candidatos? Né? Se o Marçal acaba não sendo punido, o que acontece daqui a 2 anos? Né? A gente vai ter 10 candidatos fazendo algo do tipo na véspera. Então, isso é uma grande questão que a Justiça Eleitoral vai ter que debater para mostrar qual que é o sinal de vitalidade das instituições brasileiras. Para a gente encerrar, Lucas, nas eleições de 2018, a Lava Jato e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff impulsionaram um sentimento antipolítica que resultou na consagração de diversos outsiders. Nesse movimento foram eleitos governadores os empresários João Dória, do PSDB em São Paulo, Romeu Zema, do Novo em Minas Gerais, o advogado Ibanez Rocha, do MDB no Distrito Federal. 4 anos depois, o cenário foi bem diferente. O fim da autodenominada força-tarefa fez com que a economia e não a corrupção passasse a ser a principal preocupação dos eleitores, que voltaram a preferir políticos tradicionais. Já o resultado das eleições municipais de 2024 mostrou um rejuvenescimento e mais diversidade das pessoas escolhidas para ocupar as funções de prefeito, de vice-prefeito e vereador, como você bem mesmo disse. Uma vez que nem Lula e nem Bolsonaro têm sucessor e que talvez eles também não sejam candidatos, né? Lula devido à idade, Bolsonaro por causa da possível inegibilidade, você se arriscaria a dizer qual é o perfil do futuro candidato ideal para as eleições de 2026? Bom, isso é muito difícil, né? Essa pergunta é muito difícil, porque, para começar, enfim, a gente teve uma pergunta recente, antes das eleições de 2022, que era os eleitores preferiam Lula, Bolsonaro ou outra opção, e a maioria do eleitorado era uma outra opção. A questão é que a política não é simples assim. Não basta uma demanda do eleitorado por um determinado candidato, porque os candidatos se impõem, né? E, na verdade, a candidatura do Lula está na rua, né? Assim, a princípio, Lula é candidato em 2026 e a candidatura do campo bolsonarista também está na rua, né? A gente não consegue imaginar uma eleição de 26 com um candidato de extrema-direita que não seja apoiado pelo Bolsonaro. A gente não consegue imaginar a extrema-direita se furtando a fazer essa disputa. Logo, automaticamente, a gente já tem esses 2 candidatos colocados e o restante, né, ou ainda que um dos candidatos seja uma tela em branco, e o restante do eleitorado, ele pode querer outras coisas, mas a escolha, o cardápio que está ali para ele é necessariamente esse, ele já vai partir desse cardápio. Então, não me arriscaria a falar um modelo de candidato, até porque eu acredito que a disputa, especialmente com a vitória do Trump, acho que Lula vai estar muito avesso a um risco de lançar um outro nome. Mas aqui também vai se impor a questão da idade do Lula, assim como lá se impôs a questão da idade do Biden. É uma coisa a gente observar nos próximos 2 anos. Lucas, muito obrigado, adorei o nosso bate-papo, muito obrigado por nos passar tantos conhecimentos e volte quando quiser. Eu que agradeço, Laura, foi um prazer. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia, continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.